fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena AFM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo, Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta quinta-feira, hoje 1º de março de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Imposto de renda, a declaração começa nesta quinta-feira. Santa Cruz conquista mais R$500 milhão para a área da saúde. Começou também aqui em Santa Cruz uma campanha de arrecadação de pets para o Natal Luz 2018. Desemprego cai, mas atinge 12.700.000 pessoas, segundo o IBGE. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz. Para esta quinta-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta quinta-feira. A formação de áreas de baixa pressões no interior do continente mantém o tempo instável com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas no estado de São Paulo. No período da manhã, as chuvas serão em sua maioria fracas a moderadas com intensificação a partir da tarde, as quais poderão ser de forte intensidade e acompanhada por descargas elétricas. Esta condição de tempo é prevista permanecer durante esta sexta-feira e também no final de semana. Nesta quinta-feira, em Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 20, máxima de 32 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 184 veículos fiscalizados, 91 condutores autuados. Tivemos também um veículo recolhido nas últimas 24 horas, foram 21 documentos apreendidos. Não tivemos registro de nenhum acidente nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Ocorrência na primeira companhia do 31º Batalhão. A Polícia Militar de Ourinhos prendeu nesta quarta-feira um jovem de 20 anos pela rua Mário Pascoal Calamuro, em Chavantes. Segundo informações, a equipe da Polícia Militar de Chavantes em patrulhamento acabou encontrando um jovem que eles haviam colhendo informações a respeito que ele estaria no tráfico de drogas. A polícia foi até a residência e constataram a negociação entre esse jovem e um usuário. O jovem entregou algo para a pessoa, que recebeu também algo em troca. Nesse momento, ao perceber a chegada dos policiais, o jovem correu para o interior de sua residência, sendo acompanhado e posteriormente detido. Submetido à busca pessoal, foi localizado com o usuário uma porção de maconha que havia acabado de comprar por R$10. Ao fazer uma busca na casa do jovem, foi localizado com mais uma porção da mesma droga, bem como outras porções jogadas no banheiro, além de R$145 em dinheiro e também uma faca com resquícios de droga. Foi dado voz de prisão, lido os direitos condicionais, posteriormente recolhida a cadeia. Foi conduzido à delegacia de Chavantes, após isso conduzido à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Essas são as ocorrências policiais na edição desta quinta-feira do Jornal da Antena A.
Notícias policiais. Jornal Antena A. Imposto de Renda 2018. Declaração começa nesta quinta-feira. O repórter Rodrigo Santos ouviu o Walter Coupe, ele que é o auditor fiscal da Receita Federal, traz mais informações e dicas a respeito desse assunto aqui no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Começou a temporada de declaração de imposto de renda. O prazo vai até 30 de abril. Neste ano, é obrigatório fazer a declaração quem ganhou mais de R$ 28.559,70 no ano de 2017. Isso equivale a um salário de pouco mais de R$ 2.379 por mês. Também deve prestar contas trabalhadores rurais que tiveram receita bruta de mais de R$ 142.798,50 no ano passado. A declaração deste ano conta com algumas novidades. O auditor fiscal da Receita Federal, Walter Coupe, é quem explica. Para dependentes que completem 8 anos ou mais até 31/12/2017, ele tem que ter CPF para poder constar como dependente de uma declaração. Outra modificação importante é na declaração de bens. Os campos foram modificados, foram incluídas novas informações, como o número de registro, área, localização do bem. Para veículos, nós não exigíamos o RENAVAN, passamos a exigir. Outra modificação importante é a possibilidade de impressão do documento de pagamento do imposto de renda, o DARF, diretamente de dentro do aplicativo do IRPF 2018, devidamente atualizado pela Selic. É possível fazer a declaração no computador pelo programa ReceitaNet, online e com certificado digital ou por meio do aplicativo chamado Meu Imposto de Renda. As restituições vão começar a ser pagas em junho. Quem não declarar ou entregar a declaração fora do prazo tem que pagar multa. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br. Reportagem Rodrigo Santos. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A desta quinta-feira você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A, Santa Cruz conquista mais R$500 mil para a área da saúde. Ainda hoje no Jornal da Antena A, desemprego cai, mas atinge 12.700.000 pessoas, segundo o IBGE. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Solução Contabilidade. Abertura, transferência e encerramento de empresas. Auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo.
Atenção, moradores de Ourinhos, a maior novidade do ano já está no Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Ourinhos. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em diversos setores e atividade. No Prêmio Rádio Antena A, a votação é direta e transparente e são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas, curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A, o que Ourinhos tem de melhor está aqui. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Você já sabe, nas lojas É Demais você parcela tudo e paga fácil. Use o cartão É Demais e parcele em até 10 vezes fixas e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Quem já tem o cartão É Demais e indicar um amigo para fazer o cartão É Demais, se o amigo tiver o crédito aprovado, você ganha 10% de desconto e o amigo também ganha desconto de 10%. Seu crédito é aprovado em poucos minutos e você já leva na hora suas compras junto com o cartão É Demais. Lojas É Demais. Aqui você tem sempre mais. Estamos apresentando Jornal Antena A. Onze horas mais 23 minutos, de volta ao Jornal da Antena A desta quinta-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS, no 14 99701 7665, 99701 7665, através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou pelo nosso telefone 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Desemprego cai, mas ainda atinge 12.700.000 pessoas, segundo o IBGE. Quem traz mais informações é Humberto Ferretti. Cerca de 12.700.000 brasileiros estão desempregados. É o que mostra a pesquisa feita pelo IBGE entre os meses de novembro e janeiro. O número representa 200.000 brasileiros a menos em busca de trabalho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Na relação com o trimestre anterior, ou seja, agosto a outubro, os números se mantiveram praticamente iguais. O chamado índice de desocupação hoje é de 12,2% da população. O IBGE também apurou queda no número de trabalhadores com carteira assinada. De um ano para o outro, 562.000 pessoas deixaram o mercado formal, que conta agora com pouco mais de 33 milhões de profissionais registrados. A boa notícia é que os salários aumentaram, por mais que o avanço tenha sido tímido. O rendimento médio de cada trabalhador no trimestre subiu de R$ 2.135 para R$ 2.169. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11h25 no Jornal da Antena A. Santa Cruz do Rio Pardo conquistou mais R$500 mil para a área da saúde da cidade. A verba foi enviada através do deputado federal o Walter Yoshi, anunciada oficialmente nesta semana. O valor foi dividido em duas emendas. A primeira enviada a pedido do vereador Milton de Caporanga e a segunda através de uma solicitação do vereador Cristiano Miranda. A verba será destinada para o pagamento de materiais cirúrgicos, medicamentos, médicos e também outros benefícios para a população. O próprio secretário de Saúde, o Diego Cingolani, que na semana passada esteve em Marília, conquistando aí mais recursos através do ministro da Saúde, o Ricardo Barros, ele também, ele acabou agradecendo, essa emenda destinada através do deputado Walter Yoshi.
Segundo o próprio Diego mesmo, é fundamental essa verba para a manutenção dos serviços ofertados pelo município, possibilitando também a diminuição de filas para consultas, cirurgias e também tratamentos em momentos de judicialização do Sistema Único de Saúde. Essas iniciativas de emendas de custeio colaboram para uma maior eficiência na gestão da saúde da cidade. Tá então mais R$500 mil para o município de Santa Cruz do Rio Pardo para a área da saúde. Verba enviada através do Walter Yoshi. A primeira parte dessa emenda enviada a pedido do Milton de Caporanga e a outra através de uma solicitação do vereador Cristiano Miranda. Essa verba será utilizada para a compra dos materiais cirúrgicos, medicamentos, pagamentos de médicos, e outros benefícios. Uma boa notícia para Santa Cruz do Rio Pardo. 11h28 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A começou a campanha de arrecadação de garrafas PETs para o Natal Luz 2018 de Santa Cruz. A gente traz mais informações daqui a pouquinho no Jornal da Antena A. Também no Jornal da Antena A foi prorrogado as inscrições para o FIES 2018. A gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Começa hoje e vai até 30 de abril o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2018. Ministros do Supremo batem boca via imprensa após Gilmar Mendes afirmar em entrevista ao portal G1 que Luiz Roberto Barroso seria alguém que antecipa julgamentos e fala pelos cotovelos. Barroso respondeu com uma indireta. Disse que não troca mensagens com réus e que o direito não deve ser usado para proteger os amigos. Contas do setor público fecham janeiro com superávit primário de quase 47 bilhões de reais. Quer dizer que a despesa foi menor que a receita com a arrecadação. Renda cresce 3,4% e cada brasileiro ganhou por mês no ano passado, em média R$ 1.268. A pesquisa foi feita pelo IBGE. E o Santos estreia hoje na Libertadores, 7h15 da noite, fora de casa, contra o Real Garcilaso.
Já às 9h30, o Palmeiras pega o Júnior Barranquilha. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Horas mais 32 minutos, de volta ao Jornal da Antena A desta quinta-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, vaga para técnico em segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, operador de máquina de corte e dobra de chapa, costureira para ajustar roupas, costureira de confecção ou pespontadeira de calçado. São 6 vagas nessa área de confecção ou pespontadeira. Também tem vaga para costureira autônoma, estampadora de tecidos, vaga para salgadeira, uma para padeiro e uma para aplicador silk screen. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Economia do estado de São Paulo cresce 1,5% em 2017 e PIB paulista fica quase à margem de 2 trilhões de reais. Quem traz mais informações é Humberto Ferretti. O estado de São Paulo cresce 1,6% em 2017. Números divulgados pela Fundação SEAD indicam que o Produto Interno Bruto, o PIB paulista, foi de 1 trilhão e 900 bilhões de reais, valor que representa a soma de todas as riquezas geradas no estado. O resultado positivo é consequência do crescimento de 2 setores, o de serviços e a indústria. O governo do estado comemorou a alta do PIB e avaliou que uma economia mais forte representa mais empregos e uma melhor renda para a população. Um dos motivos para o crescimento da economia paulista seria a chegada de novos investimentos. Só a Desenvolve São Paulo, agência criada pelo estado exatamente para atrair investidores, aumentou em 25% o volume de financiamentos no ano passado. Ao todo, o crédito colocado à disposição das empresas passou de 350 milhões de reais. Ainda sobre o PIB de São Paulo, só no último trimestre de 2017 ele cresceu quase 4% na comparação com o ano anterior e registrou alta em todos os setores: agricultura, indústria e serviços. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Onze h 35 no Jornal da Antena, como de costume toda semana, comentário dele, Carlos Manhanelli, aqui no Jornal da Antena A. Olá! No Política em Gotas de hoje, vou comentar sobre a comunicação entre os políticos e a população. A comunicação entre políticos e a população vem mudando muito rapidamente. Nas décadas de 50 e 60 e até recentemente, nos anos 2000, tivemos grandes ícones políticos que a maioria da população acreditava e idolatrava. Figuras como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, que criou a famosa febre janista, contagiavam multidões que saíam às ruas para defendê-los e reverenciá-los. Tudo o que diziam tinha apenas uma mão de direção. Eles falavam e a população, na sua maioria, concordava. Após o período militar e a apresentação dos últimos candidatos que se lançaram como salvadores da pátria, a comunicação toma outros rumos. Já não se tem a grande maioria simplesmente concordando com o que falam os políticos. Concomitantemente com isso,
Cresce o acesso à informação através da TV e rádio, que chegam aos mais remotos rincões desse país. Soma-se a isso o advento da internet, que multiplica esse acesso. A população, em sua quase totalidade, começa a receber e a ser informada dos bastidores mais sórdidos das gestões políticas, tanto governamentais quanto parlamentares. O judiciário começa a expor as fissuras das condutas dos políticos. A cada dia que passa, os políticos perdem mais e mais sua credibilidade. A única solução e o que deve prevalecer é a comunicação entre os políticos e a população, mas a comunicação da verdade. O que fortalece a democracia é justamente essa interação entre as partes que compõem o princípio democrático. A comunicação política é o oxigênio da democracia, como chama o meu último livro. A hora que o diálogo entre políticos e população cessar, teremos então estabelecida uma ditadura. Como dizia Antônio Hermílio de Moraes, há uma nítida diferença entre estadista e político. O estadista é alguém que pertence à nação. O político é alguém que pensa que a nação lhe pertence. Senhoras e senhores, vem aí o 13º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, que irá discutir justamente o momento em que vive essa comunicação política. Aqui Carlos Magnanelli, presidente da ABCOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, diretamente do litoral de São Paulo para o Política em Gotas. Jornal Antena A. Tem nosso grande amigo Carlos Magnanelli, a sua coluna semanal aqui no Jornal da Antena A, sempre trazendo algo lá de Brasília relacionado à política brasileira no Políticas em Gota. 11h38 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. A Prefeitura de Santa Cruz iniciou nesta semana uma campanha para arrecadação de garrafas PETs, que se tornarão enfeites natalinos em dezembro deste ano. A parceria está sendo realizada com 10.197 alunos, todos matriculados em escolas municipais, estaduais e também particulares do município. Segundo a Secretaria de Comunicação, foi feita uma visita em todas as instituições do ensino, que foi distribuído panfletos pedindo auxílio dos pais, o envio de garrafas PETs vazias e limpas. As escolas administrarão até o recebimento do material, até a coleta ser realizada pela coordenação do projeto PET. Para cidadãos que queiram colaborar com a campanha, o Fundo Social de Solidariedade se tornou um ponto de coletas das garrafas. O Cine São Pedro também está pedindo como ingresso para assistir ao filme em cartaz uma garrafa por pessoa. Em 2017 foram utilizadas mais de 190 mil garrafas para a montagem dos enfeites. As peças foram sendo confeccionadas desde 2013, embelezando o Natal a cada ano. Ao todo, foram expostos 280 enfeites natalinos entre bonecos de neves, família do Papai Noel, presépio, a bota do Papai Noel de 2 metros de altura, trenó com renas, caixa de presentes feitas em PET, anjos, velas, cachepôs, um coqueiro de 2 metros e anjo tocando trompete. Tudo isso feito com PET e arames. O projeto foi implantado em 2013, inclusive a diretora de projetos educacionais, a Marilza Venturini Joanoni, explicou que os 3 centros educacionais e o CRAS da estação são os parceiros na confecção dos enfeites. Inclusive a própria Marilza mesmo esteve aqui no final de ano, né, de 2017, trouxe informações a respeito da produção desses enfeites. A própria Marilza disse que algumas peças precisariam, em 2018, passar por uma reforma completa. Por isso também essa campanha, devido ao grande número de garrafas que são utilizadas. Inclusive, no ano passado foram 190 mil garrafas. É importante você de Santa Cruz, pode colaborar, você morador, tanto
doando essas garrafas para os alunos da rede municipal, da rede estadual ou das escolas particulares, para que eles levem até as suas escolas, ou você mesmo pode ir até a Secretaria, aliás, o Fundo Social de Solidariedade, fica ao lado da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, aqui na Praça do Coreto. Você pode também colaborar com esse projeto, o projeto PET do Natal Luz 2018. É importante que é um projeto de sustentabilidade no município. E outra, as garrafas que muitas das vezes teriam uma destinação incorreta podem ser usadas aí para embelezar o município durante as festividades natalinas. 11h42 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal Antena A. PIB brasileiro volta a crescer após 2 anos de queda. Quem traz mais informações é a Fernanda Wenzel. O Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, cresceu 1% em 2017. O resultado ficou bem próximo da projeção feita pelo governo de 1,1% e é o primeiro resultado positivo dos últimos 2 anos. O economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, André Luiz Contre, explica que o resultado é positivo, mas não tira o Brasil de um cenário de grave crise econômica. Então, mesmo com esse crescimento de 2017, a economia brasileira produziu em 2017 cerca de 6% a menos do que 2014. Outra notícia favorável foi um crescimento aí no consumo das famílias de 1%, né? De qualquer forma, novamente, o consumo das famílias em 2017 foi de 6,5% menor do que de 2014. Outro dado que preocupa é o volume de investimentos, que voltou a cair em 2017 e já acumula queda de 27% desde 2013. André Luiz Contre destaca ainda o perfil do crescimento brasileiro, pouco relacionado com a indústria ou o mercado interno. Um crescimento muito puxado pela agropecuária, que cresceu 13%, né? E pela indústria extrativa mineral também, que cresceu 4,3%. A construção civil apresentou uma queda, o que é um outro indicador preocupante, e a construção civil, a gente sabe também, é um setor muito gerador de emprego e também tem um efeito indutor sobre o crescimento das outras atividades muito grande, né? Se não houver nenhuma crise internacional grave, André acredita que a economia brasileira deve continuar em recuperação em 2018 e pode fechar o ano com um crescimento do PIB próximo dos 3%. De Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Jornal Antena A. 11h44 no Jornal da Antena A, previstas para terminar nesta quarta-feira. As inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil FIES foram prorrogadas pelo Ministério da Educação. O programa oferece crédito para estudantes cursarem o ensino médio em universidades privadas. Na tarde desta quarta-feira, o MEC anunciou que adiou o prazo final de inscrição para esta sexta-feira. Em nota, Vicente Almeida, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, explicou que a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, uma vez que cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram na fase de preenchimento no sistema de seleção do FIES. De acordo com o MEC, até às 17 horas desta quarta-feira, o sistema registrava 387 mil inscrições concluídas e 427 mil inscrições em andamento. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site fiesseleção.mec.gov.br e clicar em primeiro acesso. Depois, é preciso digitar o CPF e a data de nascimento. O sistema buscará o boletim de desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, pedirá que seja registrada uma senha de acesso a um e-mail, e também um e-mail, aliás. Em seguida, o candidato deve entrar em seu e-mail e abrir a mensagem enviada pelo FIES. Inclusive, haverá um link de ativação para que o estudante possa se inscrever no programa. Depois de ativar, é preciso retornar ao site do FIES Seleção e clicar em Já Sou Cadastrado. Após isso, é só digitar a senha e o e-mail cadastrado. Depois, ele precisa preencher os dados pessoais e informar a renda de cada um
dos membros de sua família. Para concluir a inscrição, o estudante deve escolher uma das modalidades dos FIES e em seguida selecionar até 3 opções de curso. É possível mudar a opção do curso até amanhã, quando encerram as inscrições. 11h46 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal Antena A. Um assunto que toma as redes sociais aqui da nossa região desde a manhã desta quinta-feira, por volta das 8 horas da manhã. Uma ocorrência registrada aqui em Santa Cruz do Rio Pardo envolvendo um automóvel e também um ônibus responsável pela linha entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bauru. Segundo informações de pessoas que estavam dentro desse ônibus, que se estava na saída de Santa Cruz do Rio Pardo, destino à cidade de Bauru, a linha por volta das 8 horas da manhã. Segundo informações, a ocorrência foi que um motorista acabou cortando a frente do ônibus. Logo em seguida, o motorista acabou ficando bravo com o motorista do ônibus. Após isso, o ônibus acabou parando. O motorista desceu do seu carro. Esse motorista, inclusive, essa pessoa é funcionária pública aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Entrou dentro do ônibus da empresa que presta o serviço, que é concessionado no serviço entre a linha Santa Cruz a Bauru, bateu no motorista. Segundo informações dos próprios usuários do transporte, o motorista acabou agredindo o motorista dessa empresa que desloca essa linha diária até a cidade de Bauru. Agora há pouco, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo emitiu uma nota porque o agressor é funcionário da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Inclusive, a Secretaria de Gestão e Comunicação Social trouxe agora há pouco a nota à imprensa, destacando que a ocorrência de desinteligência e também lesão corporal acontecida na manhã desta quinta-feira, envolvendo um funcionário da Prefeitura no exercício, inclusive, de suas atribuições como motorista. Ele estava em serviço no momento. E também o motorista da empresa Manuel Rodrigues. A Prefeitura esclareceu que afastou o funcionário do exercício da função de motorista, passando somente a realizar atividades administrativas. Segundo a Prefeitura, também foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades e aplicar as penalidades administrativas cabíveis, sem prejuízo das consequências penais e cíveis. Ocorrência registrada então na manhã desta quinta-feira aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, envolvendo um motorista da Prefeitura de Santa Cruz e um motorista da empresa Manuel Rodrigues, que faz a linha entre Santa Cruz do Rio Pardo a Bauru. 11h49 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal Antena A. Faça o último intervalo comercial. Na volta a gente traz mais informações esportivas. A gente traz, aliás, as informações esportivas desta quinta-feira aqui no Jornal da Antena A, comentando as partidas da Libertadores da América, dos times brasileiros da noite desta quarta-feira e muito mais. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcele em até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2000. Ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás.
que ela gostava muito da Golilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua. Atenção, moradores de Ourinhos! A maior novidade do ano já está no Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Ourinhos. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em diversos setores e atividade. No Prêmio Rádio Antena A, a votação é direta e transparente e são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas, curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A, o que Ourinhos tem de melhor está aqui. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo de Silo. Os fechados do Rio de Janeiro, empate no final contra um dos favoritos ao título frustra o Flamengo. O Corinthians também empatou, mas longe de seus domínios. A esperança brasileira de uma vitória nessa rodada da Libertadores fica por conta de Santos e de Palmeiras, que jogam hoje. O Palmeiras, pelo investimento, pressionado a ganhar a Libertadores, estreia na pressão de Barranquilha. Os colombianos, que já disputaram a fase anterior, sabem explorar o fator casa. O Alviverde poderá ter Moisés entre os titulares. Jogo duro. O Santos encara o Real Garcilaso no Peru. Com ou sem Gabigol, essa é a grande dúvida. Uma pancada na coxa é a razão da interrogação. Fato é que Santos e Palmeiras se transformam na grande esperança da primeira vitória brasileira na fase de grupos da competição. O Flamengo, no Engenhão, com portões fechados por punição da Conmebol ao clube carioca, empatou com o forte River Plate. Esteve na frente dos argentinos em 2 oportunidades e acabou cedendo o empate no finalzinho. Certamente os pontos que escaparam farão falta na contabilidade final. O River comemorou o empate, 2-2. O Corinthians em Bogotá foi justamente atrás de pelo menos um ponto contra o Milionários. Desfalcado de Rodriguinho, teve problema no sistema de criação e ataque. 0-0, placar final. Corinthians e Flamengo engrossaram a lista dos brasileiros sem vitória, já que o Grêmio tinha empatado com o Defensor no Uruguai. E o Cruzeiro, derrotado por 4-2 para o Racing, em Avellaneda, na Argentina. Libertadores, sempre difícil, sempre emocionante. E ela está só começando. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Onze 54 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. A respeito da Libertadores, o Corinthians acabou empatando, então, como o Nivaldo trouxe, em 0-0, e jogando fora de casa, lá na Colômbia. E aqui no Brasil, o Flamengo acabou por 2 momentos, estava à frente do placar, acabou empatando também em 2-2 contra o River Plate. Agora, falando de Copa do Brasil, o São Paulo jogou ontem no Morumbi o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, venceu o CRB de Alagoas por 2-0. Próximo confronto do São Paulo, o jogo da volta lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, na Alagoas, acontece no próximo dia 14 de março. Além desse jogo, tivemos ontem também o Bragantino vencendo Vitória por 1-0, jogo em casa. O Atlético Mineiro venceu o Figueirense jogando fora de casa. Ferroviário empatou com o Vila Nova em 1-1. O Náutico venceu o Cuiabá por 2-1. A Ponte Preta empatou em 0-0 com o Sampaio Correia. E o Goiás venceu o Coritiba por 1-0. Ainda nesta quinta-feira tem Fluminense e Avaí, Internacional e Cianorte. Outro jogo também que aconteceu nesta quarta-feira foi um empate em 0-0 do Atlético Paranaense e a equipe do Ceará. Terceira fase da Copa do Brasil. Agora, informações a respeito do Neymar. O jogador chegou na manhã desta quinta-feira ao Brasil para fazer a cirurgia e, segundo informações mesmo do corpo clínico, o jogador deve ficar aí aproximadamente 3 meses parado, deve voltar ali poucos dias do início da Copa de 2018. Neymar já está no Brasil.
O jogador vai passar por uma cirurgia no próximo sábado em Belo Horizonte para corrigir a fratura no 5º metatarso de seu pé direito. O encarregado da operação, médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, estava em Paris e viajou ao Rio de Janeiro, junto com o jogador, para realizar este procedimento. Ele irá cuidar de Neymar nos próximos dias e fala sobre o tempo de recuperação do jogador logo após o desembarque no Rio de Janeiro. O tempo de recuperação dessa fratura é em torno de 2,5 meses a 3 meses. Tá? Nós trabalhamos com esse prazo. Claro que isso depende muito da individualidade do jogador, da recuperação, e nós vamos acompanhar isso melhor. Primeiro, depois do procedimento cirúrgico, vamos saber como que estava realmente a situação, e depois disso o controle vai ser frequente. O prazo, que era de 2 meses, foi aumentado para 2,5 meses a 3. Neymar chegou ao Brasil de cadeira de rodas por conta da fratura no pé direito. O atacante da seleção brasileira vai desfalcar o Brasil nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha, que serão disputados dia 23 e 27 de março em Moscou e Berlim. Com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Tá aí o Felipe Esboril trazendo informações relacionadas à seleção brasileira a respeito do jogador Neymar, que deve operar no próximo sábado. 11h58 no Jornal da Antena A. Essas são as informações esportivas. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo. Você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quinta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.